E muitas vezes das pessoas também deixarem para escolher a eleição, igual quem escolhe shampoo numa prateleira também. Como eu te né? disse, eu tenho ligação aqui, o WhatsApp, pessoas perguntando quem vai votar. É um absurdo isso. Que você pergunta no dia da eleição quem você vai votar. Terrível, né? Aí nós estamos falando das pessoas que têm acesso ao meu número de celular. E aquelas que não têm, ou que perguntam para outras pessoas, quantas diaristas, o pedreiro que tem o seu mestre de obras, né, não perguntam para eles. Será que a gente ainda vive a... Não, e um fenômeno interessante, a abstenção ela é uma fatia consolidada no meio de tudo isso aí, Gigante, 25% e tal. Resolve a eleição. E fora isso, é muito comum no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande principalmente, o voto de legenda, né? Então você tem na Câmara Municipal dos 29 uma representatividade de votos que não chega a 70 mil. Então você tem uma casa de leis que ela não é tão robusta no total de votos ali, que poderia ser uma representatividade muito mais forte, até como já foi no passado, da Câmara ser capaz até de dali sair um fenômeno para alguém concorrer a prefeito, né, ou ser cotado. Há quanto tempo nós não temos um prefeito saindo da Câmara? Ou um vice-prefeito? Talvez, não teve, né? A memória, o último foi o Edil. O último foi o Edil. E isso porque o Nelsinho, ele sai Tem gente assistindo a gente que não sabe quem foi o Edil, tá? Pois é. Sabe quantos anos tem isso? Olha, estamos falando de 2004, né? Então, estamos falando de 20 anos. 20 anos, é muita coisa. Numa época que a Câmara Municipal foi forte, a cidade desenvolveu bem, né? E aí o próprio Nelsinho, ele sai da Câmara, vira deputado estadual, depois vira o candidato do MDB à Prefeitura de Campo Grande, ganhando o primeiro turno. Né? Naquela eleição que dali para frente até marca uma certa independência do MDB, o Racha, dado o sucesso que ele teve. De lá para cá, a gente não tem o registro de uma Câmara forte, né? E visto também até de uma Assembleia mais forte. Você vê vários deputados que poderiam estar concorrendo nessa eleição aqui, ou em cidades do interior, que desistem por conta da densidade eleitoral deles. Né? Nós tivemos aí um governador que nem é político, né? Que não tem histórico de um cargo de deputado, de um cargo de deputado federal, né? Que simplesmente veio, né? E eu sempre brinco com ele, né? Ele até usou essa frase. Eu falei, o senhor não é um governador, o senhor é o CEO do Estado. Porque ele trata o Estado dessa forma, que é muito bom pra gente. Sim, né? Pode ser um case, né? De repente, eu acho que é um case, e acho que o Eduardo Riedel, ele tem um futuro na política, não digo um futuro político, a diferença, né? Brilhante. Né? E eu tenho, pelas minhas previsões, que ele pode nem ser candidato à reeleição e ser candidato ao Senado, e o Brasil, o PSDB está embaixo no Brasil, né? E o Brasil, o PSDB dá uma olhada e fala, peraí, nós temos aqui um cara. Aí você vai falar assim, nossa, mas você está falando que o cara pode ser candidato à presidência? Estou num estado que teve 2 candidatas na eleição passada. Para mim, eu acho que talvez o perfil mais próximo dele é o Tarcísio, em São Paulo. São parecidos. Só que o Tarcísio, ele tem um país para ele governar, né? Isso. E ele presta conta ao bolsonarismo, então ele fica refém dessa questão política que não vai ficar muito bem definida. Você pega a maturidade política do Eduardo Riedel, né? Um cara que em rede nacional recebe um desapoio, né? Porque ele apoiava o Bolsonaro. O Bolsonaro falou, meu candidato é o contrário. Aí perguntam para ele já no outro dia, governador, ele fala, mantenha meu voto no governador, né? Quer dizer, se sou eu falar que é safado, nunca votaria nele. Ele manteve a calma. O preço da sobriedade, né? Que acabou determinando a vitória depois. Exato. O cara que você corre o risco de estar no porta dos poderes e encontrar andando de skate. Sim. Você sabe que aquela cena não foi programada, né? Sim. Ele estava de boa, o filho filmou e os marqueteiros pegaram. Que machucou a perna né, no final da eleição. Agora, sim, ele tem uma barreira estratégica para o sucesso dele. O Reinaldo conseguiu dar jeito nos 8 anos dele com 2 coisas. Um ajuste severo ali em 2015. O Reinaldo teve 4 anos, 8, né? Mas os 4 divididos, acho que 2 em 2, se você puxar para a memória, todos eles tiveram um dinheiro, entre aspas, caindo do céu. É verdade. Teve aquele do judicial, né? Depósito judicial. Teve. Aí foi indo. Então, assim, precisa ter competência para saber o que faz com o dinheiro também. Sim. Né? Então, ele teve essa competência. Mas teve essa ajuda divina também. Teve ajuda divina. E ele conseguiu fortalecer bem pelo municipalismo, que ajudou o Riedel ajudou o Reinaldo a fazer um sucessor. Só que esse municipalismo ele vai passar por um tranco agora em 2024. Por quê? É possível que a gente tenha mais pulverizadas as forças políticas do Estado e muita gente nova assumindo prefeitura. Se as prefeituras estiverem mal, é mais gente para o governo do Estado ter que socorrer, visto que você vê a maior prefeitura, que é Campo Grande,
Hoje é uma prefeitura deficitária, né? Toda hora é o governo do estado tendo que dar uma forcinha ali para a coisa acontecer. Mas é engraçado isso, assim como o nosso estado é uma ilha positiva no Brasil, né? Nós temos uma saúde financeira que pouca gente tem, poucos estados têm. É um Flamengo da vida, né? Pagou o preço e depois arrumou, né? Exatamente. O Reinaldo pagou isso com austeridade. Em plena campanha eleitoral, ele fez alguns ajustes que foram pesados para ele, para a popularidade dele. Tudo bem que foi quando a candidata era a Rose, né? E a gente tem, por exemplo, tem muitas dúvidas se realmente o PSDB queria que ela fosse prefeita. Mas, enfim, isso é uma outra história. O que a gente tem em Campo Grande é justamente o contrário, né? É uma ilha onde as coisas não acontecem. O último prefeito que nós tivemos foi o Nelsinho. Depois de lá foi um trem destrambelhado, que muito falar um negócio. É muito ruim. É muito tempo de uma sequência ruim, né? E o Nelsinho que vinha de uma construção do André. Tem um legado para ele, Tem né? legado para ele, né? Então, tanto que ele não termina o segundo tão bem assim. E aí é um trem descarrilado que até hoje a gente não sabe onde é que vai parar, né? Mas agora, essa política de Campo Grande, ela não dá mais intervalo. Em Dourados também está assim, né? Que é outra cidade grande aqui, Três Lagoas a mesma coisa. Quer dizer, aquela política sem intervalo tem terceiro turno, né? Como falam. Em 2016, que era para ter sido uma eleição de proposta, se eu não me engano, numa entrevista para você, a Rose vem e fala aquela história do prioridade zero. Quer dizer, prioridade máxima para a saúde. Na verdade não foi para mim, foi num programa de governo. Programa de governo. Um programa político. Né? Não, horário político gravado. Né? Tá, verdade. Programa de rádio, mas o primeiro lugar que ela repercute depois é contigo, explicando isso. E ela explica claramente, ela fala, olha... Que é uma linguagem usada, por técnica, exemplo, né? no SAMU. Prioridade zero, tem que ir lá antes de qualquer coisa. Na NASA é utilizada essa metáfora. Aí, né? já entra nessa polarização do pegar, pinçar trechos. O WhatsApp estava começando naquela época. E dali você fazia essa desconstrução em cima daquilo. O que hoje a direita faz muito bem. Você vai discutir uma coisa e os caras começam a rir de você, por exemplo. Já te descredibiliza, embora você tenha argumentos. A gente está vendo isso no Big Brother, né? Que é o personagem descredibilizar o outro, não deixar o outro falar e bater em cima daquilo. E isso pega. Agora, nós vamos ter um problema maior nessa eleição agora, que é a inteligência artificial. Isso que eu ia perguntar. Matou a charada. Ali foi um efeito parecido com o que a inteligência artificial vai poder fazer agora. Você vai colocar palavras na boca de alguém que não existe, essa pessoa vai ter que vir explicar, né, e vai perder tempo explicando algo que não fez, enquanto quem lançou isso e aí não avança. Então, e aí o jornalismo talvez seja o contraponto para isso? Eu acho muito difícil, como eu falei para você, eu peguei para mim essa tentativa de fazer essa coisa certa. Mas, por outro lado, nós temos muita gente que vai se prestar a esse tipo de coisa. Né? Você pega hoje, por exemplo, os sites que são a grande como é que eu vou chamar isso? Turbina de audiência inicial, né? Então não é nem isso, porque assim, tanto o governo, prefeitura, assembleia, câmara, que tem as suas mídias de propaganda, eles colocam nos sites, né? Mas não tomam o cuidado de saber o que é aquele site. Quem assina aquilo? Sim. Então você pega hoje um site pequeno aí, e aí você vai ler uma matéria, tá lá embaixo nada, Mídia Max, Campo Grande, quando assina. Sim, sim. Então você não tem jornalista cuidando daquilo lá. São mais de 2.000 sites no Mato Grosso do Sul. Não existe isso. Não existe. Você pega o interior do estado, você tem vereador que tem site. É um absurdo. Né? Os caras falam, nossa, mas você secretário fala isso, municipal que tem que site. tem site, cara, né? Que tem rádio. Então você pega, aí o cara fala assim, mas você fala isso e você prova. Você quer que eu prove? Não. Então, se não tiver jornalista responsável, não tem como ter o site. Você falou 2.000, eu não tinha esse número, mas vou chutar. Mais de 2.000. Mais de 2.000. São 79 cidades. 50 não tem jornalista, tem jornalista responsável, o resto não tem. Não tem. Eu imagino isso, porque assim, você pega ali, são 79 cidades. Olha, quanto tempo você gasta para fazer uma matéria? Se você sair hoje de manhã, você para o site, né, para o MS em Dia, você vai sair de manhã, você vai num carro com alguém dirigindo e com um fotógrafo e você. Isso se você for bem econômico. Sim. Você vai voltar para a sua redação com 2 matérias. 2, 3, ou 4 pequenininhas no máximo. 2 matérias você vai voltar bem feitas. Sim. Porque você não consegue sair da Assembleia para chegar no acidente. Sim. Então você vai voltar... sim, contextos diferentes. Com 2 matérias. Então, e você é um jornalista. Esses sites, esses 2.600, tem quantos jornalistas para colocar 10 matérias de manhã e 10 da tarde? Não, e outra, talvez a gente não tenha nem essa mão de obra aqui no estado. Não tem no estado. Voltada para isso. Não tem no estado. Aí o que acontece? Nós temos sites que pagam
R$1.300 para o jornalista. Por quê? Porque o trabalho do jornalista não vale tanto quanto você pegar o cara do Campo Grande News, que é bem remunerado, do Media Max, que é bem remunerado, chupar a matéria dele e mandar o cara transformar. Sim. Agora interessa a quem isso? E já deu problema no passado. Eu lembro uma época que acho que eu trabalhava no Media Max e ele ficou fora do ar por conta de um processo que veio de São Paulo. Não sei se você lembra aquele caso lá, acho que do Hélio Botura. Aí nós temos um cara chamado Ézer Cáceres. Pois é. Esse moço foi lá dentro. E porque vários sites do interior replicaram. Ele foi lá dentro do X do problema e resolveu. Sim. Então, assim, nós temos alguns jornalistas... Mas derrubaram. Por quê? Por causa do interior começou a replicar uma situação. O Media Max ajustou a informação. E o interior, acho que mais de 100 sites na época. É uma falha que o online Mas tem. o problema também é o governo do Estado. O governo do Estado, as autoridades, as prefeituras também irrigarem esse ecossistema. Vamos lá. Vamos começar de baixo. Você pega a rádio, por exemplo. A rádio você tem todo um custo para você poder entrar no ar, ligar. Vamos começar de baixo. Você pega a Câmara de Vereadores, você pega a Assembleia Legislativa, você pega o Tribunal de Justiça, você pega todo mundo vai colocar mídia nos sites que não sabe quais são. Por quê? A pergunta é por quê? Hoje é muito por conta do WhatsApp, né? Eu acho que assim, o link no WhatsApp, embora não tenha influência o site, ele... E aí você tira E seria... Aí eu entro... Descredibiliza o trabalho correto, né? Quando eu entrevistei o Lula, e foi antes dele ser preso, a entrevista que ele me deu, uma delas... Ele fala de regulação da internet. Ele fala de regulação da mídia, da internet. E que tem que ter. Tudo tem regras. Eu não estou dizendo aqui, mas você é jornalista, quer que regula? A farmácia não tem em toda esquina. Para ter uma farmácia tem que ter um farmacêutico, tem uma norma, aquilo ali. A regulação, que eu sou favorável, é esse tipo de coisa. Né? Aí o cara fala de você, Danilo, e aí faz uns tardalhaços que você fez isso, aquilo, outro, fala que você é palmeirense, tem coisa pior que isso. E aí no outro dia vem e faz um rodapé lá, colocando, não, mentira, ele era corintiano. E aí, tá pago? Né? Quem paga por isso?